Muito bem. Um dos melhores e mais clássicos filmes de porradaria brucutu dos anos 80, estrelado por um dos atores mais carismáticos de sua época, que mesmo sendo um galã dançarino, conseguiu transbordar testosterona e masculinidade numa obra atemporal e nostálgica, com uma qualidade de produção que entrou em extinção. Confira agora a análise de Roadhouse de 89, ou Matador de Aluguel. Olá, eu sou o Ben e esse é o Cine Verdade, um canal onde faço análises de obras audiovisuais, como filmes e séries. Após ter uma péssima experiência com o remake estrelado por Jake Gyllenhaal, resolvi revisitar a obra original e me surpreendi com o nível de qualidade e com quão atemporal o filme é. Uma produção de excelência que não perde em nada para os filmes modernos de ação, carregando a essência de sua época junto de um excelente trabalho de escrita. Farei uma análise comparativa entre ele e seu recente remake de 2024, mostrando a superioridade do original em todos os aspectos da produção, evidenciando a queda de qualidade que vem atingindo a indústria do cinema nos últimos anos. Partindo para o enredo, o filme inicia num bar bem agitado, onde o protagonista Dalton, interpretado por Patrick Swayze, trabalha como gerente, um cara de poucas palavras e temível, mas que se mostra extremamente educado e virtuoso. Apesar de seu comportamento refinado e polido, ele é um cara casca grossa, que resolve seus conflitos com as próprias mãos. Ele já matou um cara. Cortou a garganta dele. Mas o que se destaca na sequência de abertura é a sua capacidade de manter o foco e a resiliência. Nem mesmo uma facada é suficiente para tirar o cara de si, mantendo a razão mesmo nos momentos mais críticos. Um de seus principais lemas é levar a briga para fora do bar, pois de nada adianta punir os arruaceiros se for quebrar tudo e gerar prejuízo no processo. Um cara totalmente focado, cujos insultos e provocações são completamente irrelevantes, resolvendo seus entreveros sem guardar mágoas, simplesmente pondo um ponto final e seguindo com sua vida. Posso falar com você um instante? Graças à sua competência e método eficiente de trabalho, recebe a proposta de dirigir e pôr ordem em outro bar, que estava enfrentando um problema crônico de ser muito mal frequentado. Muitos adolescentes quarentões, delinquentes, bêbados em potencial e adeptos da química tendo moderna. ele o perfil ideal para resolver um pepino de tal magnitude. E nesse ponto, o abismo de qualidade entre o remake de 2024 já começa a ficar nítido. Na versão atualizada, o Dalton recusa a proposta para logo em seguida aceitar, entrando na aventura sem nenhum objetivo claro como motivação. Mas nesse aqui, o chamado para aventura é diferente. Ele vai direto ao ponto, pondo suas condições na mesa sem pestanejar, pois sua motivação inicial é o dinheiro e lucro. Eu dirijo o show, completamente. 5.000 adiantados, 500 por noite no ato. Você paga as despesas médicas. Posso viver com isso. Mas como tal tipo de personalidade está reservada apenas aos vilões das produções de pseudo-cinema atual, jamais voltaremos a ter um protagonista nesses moldes. Em Hollywood não existe mais espaço para um herói capitalista racional, principalmente se for um personagem inspirador e cheio de virtudes, interpretado ainda por um ator super carismático. Após ter seus termos aceitos, o capitalista malvadão Dalton parte em viagem rumo ao seu novo emprego. Ao chegar no bar, ele apenas fica calado e observa, vendo que ali realmente o ambiente era muito mal frequentado. Briga por todo lado, um completo caos, tanto por parte dos clientes como também pelos funcionários, onde ele percebe haver um grave problema de gerência. O Dalton continua na sua, estoico e observador, analisando a insalubridade e hostilidade do local. Vemos que, apesar de desconhecido no pedaço, já possuía uma certa fama entre os funcionários. Meta-se com ele, seu destino está selado.
Até agora ele não me mostrou nada sendo mesmo. um cara respeitado e temido. Após terminar seu estudo do bar, conhecido como Double Dutch, ele elabora seu plano para arrumar a casa, e sabendo que iria desagradar a muitos e receber represálias, se antecipa e compra um carro velho de sacrifício, para não botar sua Mercedes para rolo. Mostrando que também gosta de sossego, se hospeda numa propriedade rural mais afastada, onde ele mostra que sua educação está reservada até mesmo para as pessoas mais simples. Me chamar de senhor é como colocar um elevador num alpendre. Não combina. Esse protagonista aqui é aquele tipo de personagem que inspira virtudes. O Dalton dessa versão de 89 é muito mais marcante e memorável do que a versão depressiva e suicida de 2024. Não tem nem comparação. Daqui em diante ele está encarregado de tudo aqui. O que ele disser... Após ser apresentado como um novo gerente, já estreia com o pé na porta, Morgan, pode cair fora. Você é um homem morto. eliminando a parte podre dos funcionários. Você também. Vendemos bebida que não drogas. Numa sessão de demissões, deixando claro que quem não quiser seguir seu método, que peça para sair. Ele estabelece as novas diretrizes, exigindo educação incondicional com os clientes e que levassem as brigas para o lado de fora, mantendo a ordem no bar, mesmo que precise deixar alguém de couro quente. Além disso, Dalton se compromete em resolver ele mesmo as tretas mais pesadas e perigosas. Aqui o contraste entre o remake é bem grande. Vai ficar pior antes de melhorar. No original, o protagonista assume um papel de liderança. Apesar da versão traduzida do título confundir um pouco, sua função vai muito além de um matador ou segurança. Ele é, de fato, um administrador que coordena todo o organograma e expediente da empresa. Já na versão de 2024, o Dalton é apenas um segurança bom de briga, que por ter um lado coach, por acaso treina alguns golpes com seus colegas de trabalho. Além de que no original ele assume para si as tretas quando ficam muito perigosas. Ele não treina os outros para que façam o papel. A observação do Dalton não para, continuando a limpa na parte podre dos funcionários. Nesse ponto da trama, ele toma a decisão que dará início ao atrito com o vilão do filme. Percebendo que o barman tá dando calote na casa, o demite sem pestanejar. O barman ladrão era sobrinho de Brad Wesley, Ah, fantástico. Espero que limpe aquele lugar. Cheio de maus elementos. uma espécie de mafioso que controla a cidade, cobra seus impostos e controla todo o comércio, inclusive o fornecimento de bebidas do Double Dutch. Finalmente eu coloco esse lugar do jeito que eu quero e ficamos sem Dalton beber. consegue contornar um embargo feito como represália, através de um fornecedor em sua rede de contatos, e entra numa sequência de tretas com um mafioso que passa a atacar várias pessoas próximas dele. É a minha cidade. Para piorar mais ainda a treta, ele conhece e se apaixona pela médica Elizabeth, interpretada pela belíssima Kelly Lynch, a qual possui um passado junto ao Brad Se Wesley. você quer acabar com alguém como ele, é uma vergonha. Até essa questão do romance é muito superior nessa versão. Além de ambos os atores serem bonitos e carismáticos, a relação entre eles é bem desenvolvida. Os diálogos são inteligentes e convincentes. O primeiro encontro tem uma conversa interessante onde descobrimos que o cara é altamente esclarecido e centrado, formado em filosofia e que tem no corpo mais remendo que o asfalto da Paraíba. 31 ossos quebrados, 2 ferimentos à bala, 9 perfurações e 4 pinos inoxidáveis. Além de que no original a relação em si já funciona como o grande propulsor do conflito com o vilão. Já na versão de 2024, o par romântico é totalmente esquecível. A personagem só serve para cumprir o papel de um cone sequestrado. A atriz não é feia, mas a caracterizam como uma baranga na maior parte do tempo. No final dos anos 80, o cinema ainda tinha um padrão de beleza bem definido e não esse sofismo estético promovido pela agenda política em pauta de hoje. E aqui nós temos um vilão muito mais memorável e melhor apresentado, e não o clichê vagabundo que usaram no filme de 2024, tão irrelevante na trama que foi completamente ofuscado pelo personagem do Conor McGregor. No original, as motivações e os pontos de conflito entre Brad e Dalton são convincentes. O roteiro não fica forçando a barra, a treta entre os dois é detalhadamente desenvolvida em tela. Fora. As sequências de porradaria desse filme são verdadeiras joias. O Patrick Swayze não possuía experiência com artes marciais. Ele, na verdade, era dançarino e a produção optou por contratar Benny Urquidez como coreógrafo.
Se por acaso desconhece esse camarada, ele é um lutador aposentado que ganhou o mundo vencendo tudo quanto foi campeonato de kickboxing e karatê full contact. Após deixar os ringues, iniciou sua carreira como ator e coreógrafo de lutas no cinema. Sua fama e profissionalismo o fizeram trabalhar e atuar com nomes de peso na indústria, como Jack Chan e a lenda viva Chuck Norris. Fazendo jus à sua fama, o Benny Urquidez aproveitou a agilidade que o Swayze trazia da dança para desenvolver cenas com lutas mais elaboradas e convincentes. Tudo ensaiado e filmado como tem de ser no cinema de verdade. O Benny Urquidez sozinho fez um trabalho melhor do que toda a equipe liderada pelo Sagat do AliExpress, que trabalhou na bomba de 2024. Nem com todas as suas GPUs o remake conseguiu entregar uma fração da qualidade das lutas do original. Nele, quando a porrada estanca e o pau quebra de quina, o resultado é muito satisfatório de assistir. São memoráveis sequências que, além de bem executadas, são precedidas e sucedidas por diálogos bem escritos e críveis. E ver esse filme depois da versão nova é um colírio para os olhos, assim como também um relaxamento para os ouvidos. Tá brincando, cara? No final dos anos 80, a música popular americana vivia seu apogeu. E uma das coisas que era difícil dos filmes errarem na época era em trilha sonora. E nesse não foi diferente, a trilha é muito boa. Por escolha pessoal do Patrick Swayze, o músico Jeff Healey foi contratado com sua banda. Ele era um prodígio canadense que desde a infância dominava o rock, blues e jazz. Apesar de possuir sua visão comprometida, era um músico exímio. Toca muito bem para um garoto branco e cego. Eu pensei que você fosse maior. A produção foi tão harmoniosa que não só a banda participou das filmagens e desenvolveu o papel na trama, como também o Patrick Swayze fez o caminho reverso e compôs uma das músicas que embalam o filme. Chega a ser covardia comparar uma trilha desse nível com a genérica e esquecível de 2024. E olha que eu até gostei das bandas que fazem ponta no filme, mas nem se comparam com a originalidade e nível da trilha de 89. Não consigo ouvir esse lixo. Não tem alma. Outro ponto relacionado é a dublagem brasileira feita pelo saudoso estúdio Herbert Richards, Versão brasileira Herbert Richards, que entregou mais um trabalho memorável nesse filme, o que o torna muito bom para ver dublado. Já a dublagem de 2024 não deu para tancar nem 2 minutos, e não recomendo o esforço de ver legendado. O desenvolvimento enfático das virtudes do protagonista ocorre de forma inversa com o vilão, mostrando que além de um mafioso cobrador de impostos, é um psicopata narcisista veterano de guerra. Quando eu vim para esta cidade depois da Coreia não havia nada. Todo mundo se estabeleceu aqui graças a mim. Pergunte a qualquer um, vão lhe dizer. Que não mede esforços para ter todas as pessoas próximas subservientes aos seus pés. Até a agressão doméstica faz parte do seu portfólio vilanesco. Brad Wesley tem um ego tão inflado que se auto-intitula o mecenas que desenvolveu sozinho a cidade, e por isso todos lhe devem favor. Um personagem egocêntrico, crente na sua capacidade de comprar a tudo e a todos, mas é frustrado ao tentar comprar o Dalton. Apesar de gostar muito de dinheiro, como vimos no início, ele também é um homem que possui suas convicções, um filósofo praticante. Mesmo dando a devida importância ao dinheiro, acima de tudo está sua convicção moral que o impede de trabalhar para qualquer tipo de gente. A frustração de não tê-lo aos seus pés é mais um importante catalisador do conflito com o mafioso e sua corja de vassalos. Nesse ponto, a trama apresenta um personagem importante que ficou de fora no remake. O mentor do Dalton, Wade Garrett, um daqueles personagens barra pesada e bom de briga, mas que não vive mais seu auge pela idade avançada, só que ainda com a mão bem pesada. Ele possui muita importância na trama, pois além de participar da porradaria, é através de seus diálogos com o Dalton que exploramos um pouco mais o seu passado e a morte que ele carrega nas costas. Após se envolver com uma mulher que omitiu ser casada, teve que matar o boi que reivindicava sua honra, com as próprias mãos, evento que ele carrega como um trauma. E aquela garota não lhe contou que era casada. E quando um homem aponta uma arma para o seu rosto, ou você morre ou mata o safado. Os diálogos possuem altíssima qualidade de escrita nesse filme.
onde precisamos deduzir o que está implícito. As conversas são interessantes, bem diferente do remake, onde os diálogos são puramente expositivos, com a narrativa precisando apelar aos flashbacks. Uma das formas mais pobres de explorar o passado dentro de um roteiro. Terem removido o personagem fez o roteiro decair muito, pois além de ter importância no desenvolvimento do protagonista, ele tem papel fundamental na construção do conflito final com o vilão. Acredito que o personagem tenha ficado de fora na nova versão por ter o politicamente incorreto como base de sua essência. Essa garota tem cérebro demais para uma carroceria dessas. Tal tipo de personagem é incompatível com o método Wook de se produzir os pseudos-filmes que temos hoje. Calminha aí, Rambo. Eu sei que quer salvar o mundo dos comunistas, mas vai ter que fazer isso fora daqui. E falando em Wook, comparando o remake com o clássico, ficam nítidas as concessões de agenda ideológica. O dono do bar passou de um senhor careca para uma mulher negra empoderada. Uma loja de autopeças e ferramentas de um senhor tornou-se uma livraria administrada por uma mulher negra. Todos os funcionários são virtuosos e não há nenhuma demissão. Todo o erotismo foi removido junto a praticamente tudo que remeta ao estilo tradicional de viver, cavalheirismo e masculinidade, substituindo por lacração e enchimento de linguiça. A partir do final do segundo ato, o clássico entra num ritmo frenético onde temos a grande luta. Eu costumava transar com caras como você na prisão. Com uma execução primorosa e direito até mesmo ao fatality. Fatality. Daí em diante, Dalton entra em frenesi e se desenrola uma cadeia de sequências de ação, onde podemos apreciar tudo de bom que o cinema dos anos 80 tinha a entregar. Um show de efeitos práticos com explosões reais em alta definição. Outro abismo de qualidade entre os filmes é na fotografia. No original foi executado um trabalho primoroso, onde todos os elementos da cena estão devidamente iluminados e visíveis, harmonizados por uma paleta de cores equilibradas, agradáveis ao olhar. Já no remake, a fotografia é deplorável. A maior parte do filme acontece no escuro, com predominância de sépia ou uma coloração esverdeada. A impressão é de que nem trabalho de luz foi feito no filme, com uma estética amadora que aparenta usar apenas a luz ambiente para cortar gastos. Inclusive, a minha impressão geral do remake é de que juntaram meia dúzia de celebridades para tirarem férias remuneradas no resort, gravando as cenas nos intervalos das farras. Muito diferente do Roadhouse de 89, uma produção de altíssimo nível que se consagrou como clássico, e que em vez de envelhecer, continua num processo de cura, ficando cada vez melhor por preservar a qualidade e ousadia do cinema de sua época. Elementos cada vez mais raros nessa decadente indústria. Roadhouse superou muito as minhas expectativas. Os filmes de ação contemporâneos estão ficando tão nonsense e ruins que a minha régua pro gênero estava lá embaixo. Não esperava uma produção com um roteiro tão bem trabalhado. A decadência da indústria fica nítida quando você vê um enredo simples desse, alimentado por um farto orçamento, ser readaptado de forma tão medíocre. Mesmo contando com um plano de fundo nostálgico, o remake mostra uma versão muito mais pobre da história. Resta apenas a recomendação desse clássico dos anos 80. Um filme de altíssima qualidade, tanto em sua escrita como execução, e que poderá ser visto em qualquer época sem perder seu brilho. Confira também a análise individual que fiz do remake, que lá te digo em detalhes os motivos do filme ser tão fraco. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais análises e recomendações. Nos vemos na próxima. Você é meu cara.